Muito bem, claquete funcionando, gravando. Então, minha gente, hoje a gente vai finalmente estudar um pouquinho de Gestalt terapia, né? O objetivo da nossa disciplina é dar um panorama geral desse guarda-chuva da psicologia humanista, ver os seus fundamentos básicos, históricos, como a gente fez até então, e agora fazer uma breve apresentação de duas correntes, que são correntes que a gente tem em disciplina também no 8º período, né, e que vocês vão ter a oportunidade de estudar tecnicamente de maneira mais aprofundada e até mesmo vir a fazer estágio, que são a Gestalt terapia e a abordagem centrada na pessoa. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter contato com a Gestalt terapia. Nós temos a previsão inicialmente de 2 aulas para estudar um pouquinho de Gestalt terapia. Tá? É importante que vocês tenham uma noção geral das bases da fundamentação da Gestalt. Não é para ninguém sair aqui em 2 aulas de Gestalt terapeutas, né? Nem se sair da faculdade com uma disciplina inteira e 1 ano de estágio também não vai sair Gestalt terapeuta, assim como não vai sair terapeuta de nenhuma das coisas que vocês vierem estudar nos estágios que vocês forem fazer, né? A formação que a gente tem durante a graduação ela é bastante generalista, elas nos dá uma pista. É uma formação que nos talvez dê algum direcionamento, alguma compreensão, mas quem for trabalhar com clínica vai exigir que se faça uma formação posterior. Tá bom? Então, o que nos aguarda por agora, né? Nós temos como referência 2 textos, né? É claro que eu vou trazer algumas informações que estão além desses 2 textos, tá? Eu acho que é impossível a gente trabalhar apenas com as informações que estão nesses textos. Então, eu peço assim, muita atenção de vocês, muita atenção na aula de hoje, ok? Caso vocês tenham dúvida, vocês me perguntem, por favor, porque uma vez que o nosso objetivo é fazer uma apresentação geral, você não vai achar nenhum texto, ou 2 textos, ou 3 textos que sejam suficientes para abarcar mesmo uma breve apresentação de qualquer abordagem metodológica, assim como também no seu aspecto histórico. Tá? Então, peço muita atenção de vocês parem, perguntem, tirem dúvidas comigo ao longo dessa aula e da seguinte que nós teremos, né? Para que a gente não deixe passar nenhuma dúvida. Por outro lado, eu também peço que vocês tenham muita compaixão e paciência com vocês mesmos, né? No sentido de que, como eu falei, vocês não vão sair daqui Gestalt terapeutas e sabendo tudo, né? Mas é extremamente importante que vocês tenham uma noção da teoria, até para que vocês possam, mesmo que vocês não queiram trabalhar com Gestalt terapia, né? Ou depois, quando a gente for apresentar a CP, mesmo que vocês não queiram trabalhar com a CP, que vocês consigam identificar essas 2 metodologias dentro das possibilidades, né, do eventual repertório que a psicologia disponibiliza hoje, e que isso ajude vocês a demarcar alguma outra metodologia que eventualmente vocês venham escolher. Mas é claro que vocês vão morar eternamente no meu coração se vocês vierem fazer estágio comigo e gostarem desse negócio, porque eu gosto muito, né? Então, se vocês vierem fazer parte aqui da minha família, eu ficarei eternamente grato. Mas, como eu sou razoavelmente agnóstico na psicologia, eu confesso que ficarei muito feliz se vocês trabalharem de maneira apropriada, né, e com qualidade, independente do caminho que vocês queiram seguir futuramente. Muito bem, nós temos aqui nossos dois textos de referência, né? Um texto do professora Lilian Frazão, que é o primeiro capítulo do primeiro livro de uma coleção que vem se tornando bastante famosa, de Gestalt terapia. São os livros coloridinhos, eu vou até pegar aqui na minha estante, que eu tenho quase todos, eu só não tenho o último, né?
É esse livro aqui que a gente vai estar utilizando, o primeiro capítulo, tá? Que é esse texto aqui da professora Lilian. Ok? Eu passei o livro aí para vocês, se eu não me engano, vocês estão com acesso a esse livro, tá? Está aí disponível para vocês, sim. E recomendo, quem gostar de Gestalt terapia, essa coleção, ela é bem interessante, tá bom? Muito bem. Um outro texto que eu estou deixando para vocês como referência, né, para estudar hoje, é o apêndice de um livro também bem famoso, que é um clássico da Gestalt terapia. Esse livro, publicado pela Miriam e pelo Irving Polster, Gestalt Terapia Integrada, é um livro da década de 70. É um livro, assim, realmente é um clássico que faz um panorama geral legal da Gestalt terapia. Nós temos na nossa biblioteca, não na virtual, né, mas na biblioteca física da faculdade. Eu não sei se eu tenho esse livro em PDF, se eu mandei para vocês. Agora me falta aqui a memória, mas eu acredito que eu tenha esse livro por aí. Se não tiver, depois vocês me falam que eu mando para vocês, se não tiver enviado. Tá? A gente vai estar usando um dos apêndices do livro, que é uma parte histórica que eles trazem assim, bem de maneira geral, são poucas páginas, né? Só para situar. Muito bem. E aí o que nós faremos hoje, então, né? Então, estou colocando aqui o livro 1, que eu mostrei o amarelo, né? O livro 2, que também tem aqui na estante, que também é bacana, também posso passar para vocês, são sugestões. Então, o que nós vamos fazer hoje? Qual que é a nossa expectativa? Né? Em tese, nós devemos, né, trabalhar com um breve histórico da Gestalt terapia, e é um breve histórico mesmo para abordar esse movimento inicial, tá? Não vou detalhar muitas coisas, tem muita coisa aí, muita água passou por debaixo desse rio, mas a ideia é que a gente possa, com esse breve histórico aqui, né, dar conta de conhecer quais são os autores clássicos, né, os autores tradicionais. Claramente, nós temos outros autores hoje em dia, né, mas é interessante conhecer os clássicos, principalmente porque em Gestalt terapia a gente só lembra de um clássico. Isso é um grande problema no Brasil, principalmente. Me preocupa pessoalmente muito. Né? E fazer alguns destaques, né, de aspectos epistemológicos e teóricos que servem de sustentação para essa teoria. Ok? Não é isso que a gente vai tentar fazer hoje e, de alguma forma, a gente vai partir disso daqui num próximo dia, tá? Que a gente se encontrar. Bom, primeira coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, né, é dessas figuras aí que estão no slide. Vocês conhecem eles? Já viram esses dois antes? Pois é, a própria, né, coitada? A moça que ficou sofrendo lá. E o bonitinho aqui é o Fritz, né? Muito bem. Tá charmoso, né? Todo arrumadinho. Pois é. Por que de estudar a história da Gestalt terapia? Eu acho que é importante estudar a história da Gestalt terapia para a gente poder entender um pouco melhor sobre sua teoria. Volto a falar, não vamos adentrar muito aqui, mas porque geralmente a gente tem uma centralidade, né, no Fritz, que é muito perigoso. Porque se você jogar o nome desse senhor aí num Google da vida, num YouTube da vida,
vocês vão encontrar vídeos assim bastante interessantes. Quem sabe um pouquinho de inglês e daria conta de acompanhar muitos desses vídeos, teria acesso a coisas assim de arrepiar os cabelos, de atendimentos, né? Vídeos aí que já estão fazendo 50 e poucos anos, como o vídeo da Glória, né? Que já tem aí uns 55 anos, o vídeo da Glória. E esses vídeos do Fritz, né? Eles acabam quais vídeos? Só jogar, põe lá Fritz Perls, joga no YouTube lá da vida, você vai achar 1000 coisas. Tem coisa pra caramba. Só jogar lá. Só jogar lá no YouTube da vida que vocês vão encontrar milhares de vídeos de atendimento do Fritz. Tá? E aí, como o vídeo que a gente tem na Glória, né? Temos vários outros vídeos de atendimento dele, atendimento individual, atendimento em grupo. E às vezes as pessoas, até por conta de procurarem, né, pesquisarem sobre gestalterapia e se depararem com esses vídeos, algumas pessoas ficam odiando o Fritz, algumas pessoas se apaixonam com o Fritz, depende do seu nível de sadismo, né? Vocês que já tiveram a oportunidade de ver o atendimento da Glória, né? Quem é um pouquinho mais sádico, né, achou lindo. Quem é um pouquinho mais acolhedor, né? Talvez tenha se apaixonado com o Rogers e não com o Fritz. Achou o Fritz horroroso, né? Medonho. Mas é muito interessante, assim, que quando as pessoas vão procurando sobre ele, leem livros, né? Pouca coisa de livro que ele tem, e vendo os vídeos de atendimento, com certeza, né? A noção que se tem é da gestalterapia ser uma coisa assim completamente sem fundamentação teórica, né? Isso é muito triste, porque o Fritz ele não se preocupava com fundamentação teórica, ele inventava as coisas, depois corria atrás do prejuízo, se a gente pode dizer assim. Ele era muito criativo, sabe? E não só criativo, mas impaciente. Ele não tinha muito saco para a parte teórica, essa parte acadêmica, né? Quem tinha mais esse perfil era a esposa dele, né? A Laura. E acaba que esses vídeos e a própria repercussão dele, ele era um grande divulgador da gestalterapia. O Fritz Perls, se eu não me engano, assim, contemporâneo a ele, a única pessoa que a gente tinha que o único outro terapeuta da época, né, que a gente tinha que viajava para fazer workshops e dar treinamentos e tal, e divulgar como o Fritz fazia. Eu acho que o único comparável a ele era o Milton Erickson, que trabalhava com hipnose, né, naquele período, né, contemporâneo. Como o Fritz, eu acho que só o Milton Erickson, que também tem vários vídeos, né? Só que o Erickson tinha uma diferença. Apesar do Erickson não ser professor, apesar dele não ser professor universitário, o Erickson sempre publicou muito. Então tem livros do Erickson, tem artigos publicados, e o Fritz não tinha muita paciência para isso, né? Mas assim, então quando o cara vai pensar em gestalterapia, ele vê um monte de técnica, intervenções as mais loucas, né? E aí às vezes pode ficar deslumbrado com aquilo. Então é muito interessante assim que volta e meia o pessoal, não sei o que fazer, eu preciso de uma técnica qualquer. Vão chamar o canivete suíço, o MacGyver, o cara que se vira nos 30, aí procura o gestalterapeuta. Isso geralmente me acontece. O pessoal assim, preciso de fazer alguma atividade aqui com esse pessoal. Quem que eu vou chamar? Aí o pessoal vai e me procura. Né? Eu não sei se eu penso isso como um elogio ou se eu fico ofendido, né? Mas é muito interessante assim que
a Gestalt terapia acaba ficando com essa pecha, né, de um grande conjunto de técnicas sem fundamentação. A Bruna está colocando aqui para a gente, né, lembrando aqui no chat, né, então, eu não sei dizer, Bruna, se a Gestalt terapia é a que menos passa por críticas, eu não sei dizer. Eu diria até que mais passa por críticas. Ou a que o pessoal nem está se prezando a criticar, se eu posso dizer assim. Porque a Gestalt terapia, se as pessoas focam no Fritz, e eu volto a falar tranquilamente, eu não sei nem dizer o tanto que o Fritz era Gestalt terapeuta, não só eu que falo isso, várias outras pessoas falam, né? Ele foi um grande iniciador de um movimento, mas ele nunca sustentou esse movimento, ele nunca quis sustentar esse movimento. Ele basicamente só gostava de palco, né? De fama, de aparecer. Então, eu acredito que, e principalmente em alguns lugares, né? Como nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal faz de conta que nem existe Gestalt terapia, alguns autores, né? Tanto que eles não se dão nem o luxo de criticar. A Gestalt terapia já morreu, isso existe ainda, né? Então, por exemplo, eu me lembro esses dias atrás de alguém comentando, se eu não me engano, foi a professora Lilian Frazão, que é autora dos textos de referência nosso hoje, né? Que ela estava vendo num livro da Rudinesco, né, de psicanálise, a Rudinesco falando que mas nem existe Gestalt terapia mais, isso já acabou, né, porque sei lá, da década de 60, de 70, aquele pessoal meio doido lá usando aquelas técnicas e já não existe mais Gestalt terapia. E a Lilian estava falando que entrou em contato com ela e falou, não, existe Gestalt terapia sim, aqui no Brasil, em vários países e tal, e passou uma longa mensagem para a Rudinesco, né? E parece que a Rudinesco ficou tocada assim, né, com o comentário da Lilian, e falou, não, pode deixar numa próxima edição do livro, eu vou me retratar aqui, vou fazer uma correção. Né? Mas então, assim, a gente vê, por exemplo, no próprio livro que a gente usa como referência para estudar história na faculdade, né, que é o livro dos Schultz, né? Se você olhar lá, movimento humanista e tal, não sei o que, fala de Carl Rogers, né, falando dos pós-freudianos, é até muito engraçado isso, né, lá no livro de história, assim, pós-freudianos. Aí pega, fala de Carl Rogers e tal, e já entra em terapia cognitiva e não fala de Gestalt terapia, nem fala do Rogers direito, não fala de um monte de coisa, né? O que é muito bizarro, porque o Rogers mesmo, depois eu vou citar isso na aula de ACP, especificamente, o Rogers foi presidente da APA, que é a Associação Americana de Psicologia, né? Como se ele tivesse sido presidente do CFP. Então, assim, é uma coisa um pouco esquisita, né? A gente tem aí algumas atitudes meio esquisitas. Mas para quem lembra que existe Gestalt terapia, com certeza, sim, a gente tem uma imagem muito ruim, né? E a atitude do Fritz acabou atraindo muita gente. Mas, bom, de certa forma eu vou tratar disso um pouco hoje, né? E de certa forma não. De certa forma eu vou abordar isso hoje, mas também ficarei devendo, talvez, em certa medida, porque o nosso objetivo não é aqui ficar falando mal dele, né? Mas é de poder apresentar da melhor maneira, né? Essa construção metodológica, né? Que não é necessariamente dele. Bom, o que eu gostaria de começar, né? Por onde eu gostaria de iniciar a nossa conversa agora, é lembrar as raízes da Gestalt terapia. E além do Fritz, esse é um outro problema que a gente tem, né? Por quê? Né? A Gestalt terapia, ela tem uma teorização, uma descrição da natureza humana, quem que é o homem, né? Do que é o mundo, de como os dois se relacionam, né? Então a gente tem um aspecto epistemológico, um aspecto ontológico, tudo isso é abarcado na construção da Gestalt terapia. Só que a Gestalt terapia,
ela se referencia a alguns autores dentro da tradição psicológica, né? Então, a gente tem aí, na discussão dos textos originais, alguns embates com autores contemporâneos. Então, existem contraposições e citações em relação a Freud e alguns outros psicanalistas, como Otto Rank, como alguns culturalistas, como o Erich Fromm, né? Me faltou agora o nome de uma delas, que até foi analista do Fritz, me falha agora a memória, mas enfim, né? A gente tem vários autores que são utilizados como referência para contraposição. Existe uma contraposição ao movimento comportamentalista na época, né? Lembrar daqueles dois eixos dos sistemas, né? De um primeiro sistema em psicologia, de um segundo sistema, né? E aí a proposta de um terceiro sistema em psicologia. Existe isso daí, mas também por conta do paradigma daquela época, daquela geração, a gente também tem uma apropriação de outras matrizes filosóficas e teóricas, né? O que traz algum estranhamento dentro de um discurso científico, positivo, ocidental, né? Existe aí um estranhamento, para dizer o mínimo, né? Por quê? Em Gestalt terapia, né, muito claramente, a gente se aproveita de várias tradições, né? Então, a gente repara que tem algumas influências de discursos, né, de narrativas, de compreensões que estavam se fazendo mais e mais presentes durante aquele momento durante a Segunda Guerra, né? A gente pode, de certa forma, dizer que a Gestalt terapia já estava iniciando ali durante a Segunda Guerra, em alguma medida. Depois, na hora que eu entrar no aspecto histórico detalhado, eu acredito que isso vai ficar mais claro, né? E então, assim, a gente tem ali um aproveitamento da psicologia da época, né, como eu estava falando, mas um aproveitamento também de filosofias orientais. E por que tem um certo estranhamento em relação a essas raízes orientais em Gestalt terapia, né, por parte da psicologia como um todo? Porque é muito comum nas culturas orientais você ter uma narrativa, uma tentativa de explicar as coisas no mundo sem se preocupar muito em separar, em deixar tão destacado, né, diferenças entre ciência, entre política, né, diferenças entre religião, e deixar esses pontos, né, bastante separados, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade aí com o vídeo, vocês vão me falando, tá? Que eu pego, volto um pouquinho, se der uma travada, ficar incompreensível, vocês vão me falando que eu vou adequando aqui. Tudo bem? E pode ser também o meu aqui em casa, né? Pode ser o meu link que está falhando. Então, eu preciso que vocês vão me dando aí o feedback. Beleza? Então, voltando a falar desse aspecto, né, das filosofias orientais, é que é muito comum não haver uma separação muito clara, né, entre aspectos que são éticos, políticos, metafísicos, teleológicos. A narrativa, geralmente, ela é uma narrativa que engloba vários desses pontos. Então, quando a Gestalt terapia, né, ela vai lançar a mão também desse discurso oriental, isso
traz um estranhamento por conta desse aspecto. E um segundo aspecto que é muito claro, né? Que é um posicionamento colonialista, né? Eurocêntrico. Então, se a gente vai discutir qualquer coisa sem citar um autor europeu ou de alguma origem europeia, como o pessoal nos Estados Unidos, por exemplo, né? Se a gente cita qualquer autor fora desse eixo, é como se a gente estivesse usando um autor bem porcaria, né? Uma referência bem fraca. E eu vou dizer para vocês, assim, de cadeira, que isso é algo que é muito sério, né? Eu fui editor de revista científica internacional, eu era um editor associado, eu fui editor associado por sei lá quantos anos, pelo menos uns 4 anos, se eu não fiquei lá uns 6 anos, na revista, fiz parte de uma equipe internacional, e era muito claro, assim, quando a gente pegava os artigos, né, os textos que a gente recebia, que eram submetidos, e a gente mandava para avaliação de professores mundo afora, quando o texto ele tinha um inglês um pouquinho pior, que dava uma margem de que talvez essa pessoa não tivesse nesse centro, né, de produção de conhecimento, nesse centro colonial, Europa, Estados Unidos, Canadá, eventualmente Austrália, Nova Zelândia, né, se fosse fora desse eixo, muito claramente o texto ele vinha todo lenhado. Ele vinha lenhado, cheio de críticas, né? Às vezes era um texto bom, talvez o texto não estava tão bom por conta do aspecto linguístico, né? Porque não é a língua nativa da pessoa, mas é um texto que é interessante, que tem contribuições. Então, assim, é como se a gente falasse que filosofia tem que ser grega ou grego-europeia, e ciência é isso daí positivo que a gente vê, né? De positivismo, né? Teoricamente baseado em evidências e por aí vai. Enfim. Então, mas por um outro lado, a gente tem que levar em consideração que nós temos outras tradições, como as tradições ameríndias, né, indígenas aqui no continente, no grande continente americano. Nós temos contribuições aí importantes na cultura africana, na cultura da Oceania, né? Que não são levadas em consideração, né, essas contribuições, em detrimento de um discurso europeu, né? Então, tem aquela discussão que a gente fez lá atrás, né, que a ciência não é isenta, que tem um caráter político que a gente tem que sempre estar lembrando. Enfim, então, além de uma raiz europeia, se eu posso dizer assim, né, por conta da psicanálise, lembrar que o Fritz e a Laura, enquanto desenvolvedores originais, eles tiveram formação em psicanálise, né? O Fritz, inclusive, fez 2 vezes a formação dele como analista, que a primeira formação ele fez em parte com a Karen Horney. Karen Horney era a autora que eu estava querendo lembrar, né? Assim como o Erich Fromm, a Karen Horney também é uma das culturalistas, né? Do movimento culturalista. A Karen Horney, ela é alemã, mas depois que ela foi para os Estados Unidos, ela se juntou com o grupo do Erich Fromm, que são os autores que a gente chama de culturalistas, né? Lá nos Estados Unidos, na psicanálise americana. Mas então a gente tem, né? O Fritz fez parte da formação dele com a Karen Horney, mas uma outra grande parte ele fez com o Reich. E como o Reich tem uma proeza de ser odiado por todos, né? O Reich teve a proeza de ser expulso da IPA, que é a Associação Internacional de Psicanálise, porque era comunista. E ele foi expulso do Partido Comunista porque ele era psicanalista. Então o Reich, né, e morreu na prisão, pobre e louco. Então o Reich realmente assim conseguiu algumas proezas em vida, né, ser odiado por todos. Então, como o Fritz ele fez a formação dele, né, a parte da análise didática dele, ele fez com Reich, quando ele foi
Isso porque o Reich ainda, ele ainda era registrado na IPA, né, na Associação de Psicanálise. Quando o Fritz ele foi entregar toda a documentação dele, ele falou assim, ó, toma aqui meu calhamaço, toda a minha documentação para eu poder dar entrada e finalmente ser registrado como analista. O pessoal futucando lá, olhou assim, ah, né, você fez análise didática com a Karen Horney, estou vendo aqui, com o Reich, mas o Reich, né, o Reich não vale. E aí, coitado, o Fritz teve que fazer a formação dele como analista toda de novo. Então, é uma história bem interessante, né? E a Laura também fez a formação dela como analista, né? Então, psicanálise faz ali parte, de certa forma, né? Principalmente nos primórdios, enquanto uma referência para se contrapor, né? A Laura fez o doutorado dela em psicologia da Gestalt, né? Com aquele grupo da psicologia da Gestalt que a gente estudou, né? A Laura e o Fritz, ambos tiveram contato com um psiquiatra desse grupo, que eu vou depois adentrar um pouquinho mais nele, que é o Kurt Goldstein, que desenvolveu a teoria organísmica, né? Foram ambos leitores da teoria de campo do Kurt Lewin, que também, de certa forma, vai participar ali enquanto corpo teórico, né? E a gente pode lembrar também desse eixo mais europeu, né, que o Fritz ele traz um pouco da vegetoterapia do Reich, né? Um outro autor também traz, que é o Paul Goodman, que participa desse desenvolvimento original, né? O Paul Goodman ele ele foi tradutor do alemão para o inglês dos livros do Kurt Goldstein de teoria organísmica, né? O Paul Goodman ele fez um acompanhamento terapêutico com o Lowen, que foi discípulo do Reich, né? Então a gente tem ali, tanto pelo Fritz quanto pelo Paul Goodman, uma certa influência do Reich, né? Também, mesmo que fosse uma anti-referência, se eu posso dizer assim, né? Um ponto de contraposição, assim como é a psicanálise freudiana, assim como é a psicanálise culturalista, né? Da Karen Horney e do Eric Fromm, né? A gente também tem uma influência via teoria holística de um camarada que se chama Ian Smuts, que, além de filósofo, era político, né? Ele foi primeiro-ministro da África do Sul. Publicou um livro, acho que em 1926 ou 1924, né? Que fala sobre a teoria holística. Se vocês assistirem no Netflix, tem lá o filme Gandhi. É um pequeno filme de só 3 horas, né? Que conta brevemente a história do Gandhi, o Gandhi chegando na África do Sul para trabalhar como advogado, e aí ele começa a participar de alguns movimentos políticos ali, depois volta para a Índia, né? Enfim, e aí aparece ele sendo o Gandhi sendo preso, né? Pelo movimento político dele na África do Sul e até algumas conversas do Gandhi com o Ian Smuts, mas o Ian Smuts ali já como primeiro-ministro na África do Sul, né? Então, para você ver que chique, né? Gestalt terapia, enquanto fundamentação filosófica, né? Também se utiliza de algumas referências de um camarada lá da África do Sul, mas muito claramente, sim, é um eixo europeu, né? Um outro ponto que vale a pena a gente lembrar é que, além desse arcabouço teórico europeu, a gente também tem uma influência muito prática, né? Ainda não vou falar da parte oriental, mas vou falar dessa parte mais prática, né? A Laura teve uma longa experiência com dança, né? Durante a juventude. Então, aqueles exercícios de percepção corporal, exercícios de aquecimento, né? De expressividade em dança, ela acaba transportando isso para o desenvolvimento de técnicas de intervenção clínica, né? E isso muito claramente, isso é feito de maneira um pouco escondida, se eu posso dizer assim, um pouco disfarçada num primeiro momento, uma vez que Laura e Fritz trabalhavam como analistas, né? Então era muito tímido isso no primeiro momento, mas depois que eles começam a observar uma certa notoriedade, por exemplo, do Moreno com o psicodrama, né? E conforme a Laura e o Fritz vão se afastando,
da psicanálise, por N questões, que depois eu vou trazer para vocês, né, ela vai incorporando cada vez mais esse aparato, né, esse repertório que ela já traz da sua história de vida com dança. Né? A Laura também teve um longo treinamento com música, né, tocando piano, enfim, alguns outros instrumentos, teoria musical. Então, isso ela vai incorporar também a um repertório técnico da Gestalt terapia. E o Fritz teve uma experiência com teatro. Então, muitas das técnicas do Fritz podem parecer que tem uma raiz no psicodrama do Moreno, mas, na verdade, não tem. Tá? Mesmo que sejam técnicas muitas vezes parecidas, muito próximas, ou até mesmo praticamente iguais, para não dizer iguais, a sua originação é por caminhos diferentes. Né? Então, o Fritz também tem ali durante a juventude, a partir do ensino médio, uma experiência bastante longa com teatro. Durante a faculdade ainda, estudando medicina, ele chega a trabalhar de maneira meio que amadora, né? Não chega a ser tão profissionalizado assim, mesmo tendo cachê. Não era tão profissionalizado assim, até porque ele nunca teve um papel principal, era mais uma coisa coadjuvante, mas ele chegou a trabalhar ainda durante a faculdade de medicina com teatro, então ele traz também um pouco desse repertório, né? Um outro autor lá dos primeiros, o Paul Goodman, ele também tem uma experiência com teatro, escrevendo roteiro, né? Também participava desse mundo mais boêmio lá em Nova York, o Paul Goodman, né? Então, e ele era mais adentrado nesse aspecto do teatro, né? Além de literatura, né? Porque ele foi um autor de literatura muito conhecido na década de 50 e de 60 nos Estados Unidos, né? Também o Paul Goodman também tem um passeio ali pelo teatro. Isso vai ser importante para o desenvolvimento da Gestalt terapia. Mas, além disso, voltando num ponto aqui do orientalismo, né, dessa raiz oriental em Gestalt terapia, a gente pode notadamente destacar, né, a contribuição de yoga. Yoga não é ficar pendurado naquelas posições, como comumente a gente, né, vê apresentado aí na mídia e na cultura ocidental, né? O yoga, ele é uma sistematização de várias técnicas, né, que não são só essas, mas de várias técnicas e uma longa discussão filosófica por séculos, né, para o desenvolvimento pessoal, né? Então, yoga é uma tecnologia, é uma ciência empírica, né, validada aí por diversas gerações e muito discutida no seu aspecto filosófico em diversas gerações, com publicações, né, anterior, inclusive, aos autores clássicos gregos pré-socráticos, é anterior, né? Só que na nossa visão colonial a gente fala assim, yoga é aquele troço que aqueles camaradas ficam lá semi-nus ou nus na Índia, né? Pendurados lá naquelas posições esquisitas, né? Que a galera gosta aqui no Ocidente de fazer naqueles estúdios bonitos, né? Com incensozinho queimando, né? Colã preto, calça legging, aquelas coisas. Não é isso yoga, né? Uma grande sistematização, é uma ciência, né? E o yoga ele vai acabar, né, desenvolvendo outras sistematizações, né, como o próprio budismo. O budismo, de certa forma, é um movimento reformista, né, que vai se contrapor a alguns aspectos políticos e religiosos vedânticos, né, da cultura ariana ali no subcontinente indiano, por volta, né, de 500 antes da Era Comum, com um camarada chamado Siddhartha Gautama, né, também conhecido como Shakyamuni Buda, e enfim, que não teve nenhum intuito de ser religião no primeiro momento, mas de, assim como o yoga, desenvolver uma tecnologia de desenvolvimento pessoal.
O budismo, muito claramente, ele foi se institucionalizando em algumas culturas e ganhou uma cara religiosa, né? Mas, por um outro lado, não existe nenhuma intenção originalmente que isso seja uma religião, mas sim uma ciência de autodesenvolvimento. Tanto é que o budismo ele não é teísta. Tá? Minto, talvez tenha algumas pequenas correntes do budismo que existem um aspecto teísta. O budismo ele é não teísta, não é ateísta, é não teísta, né? O budismo originalmente ele não discute da onde que a gente veio, para onde que a gente vai, se existe Deus ou não, ou coisa do tipo. Então não é nem agnóstico, né? É não teísta, ele não entra nos méritos dessas discussões. O budismo ele não fica investindo em aspectos metafísicos, né? Ele também, como o yoga, vai investir muito mais em aspectos cotidianos e de uma tecnologia, de uma metodologia de desenvolvimento pessoal. E também o taoísmo, só que o taoísmo ele não surge na Índia, ele vai surgir na China continental, né? Mais ou menos aí no mesmo período, né? Por volta de 1000 até 500 antes da Era Comum, né? E vai se desenvolvendo também ao longo aí de alguns séculos mais adiante, né? E são vieses aí que depois vou detalhar algumas coisas para vocês, né? Que são bem interessantes e por que que isso acaba influenciando a Gestalt terapia? Eu acho que isso é importante destacar. Eles já começam a influenciar a cultura e a ciência ocidental, né? Essas referências orientais, na virada do século XIX para o XX, porque por conta do colonialismo, né, a cultura europeia ela já tinha um certo contato com essas culturas orientais e com esses conhecimentos. Só que esse eurocentrismo, né, desde a época dos gregos, desde a época do Alexandre, né, eu estou fazendo um curso aqui, estou fazendo, na verdade, 3 cursos agora nesse tempo de, de afastamento social, né, de distanciamento social, um em Colômbia, um em Harvard e um na Universidade de Hong Kong. E aí eu estou fazendo esse apanhado histórico justamente disso daqui, que eu quero entender um pouco melhor, para poder ver como que isso influencia a Gestalt terapia, né? Os cursos não são de Gestalt terapia, são de história, né, desses movimentos. Então, eu estou vendo ali nas minhas aulas como que existia um contato ali, desde a época do Alexandre o Grande, né, porque a gente tem que lembrar que o movimento helenístico, né, grego, chegou a tocar nessas culturas, mas os gregos eles se enchem assim, né, de dizer que são o centro do mundo. Tanto é que eles nomearam o oceano que tem ali, né, aquele mar de Mediterrâneo. Mediterrâneo é a Terra-média, né, ou o centro do mundo. Então, dentro da cultura helenística já tinha esse embrião do eurocentrismo, né? Tanto é que, por exemplo, fora do Império Romano, e o Império Romano ele também ali tem um protótipo fenício, né, como tem a cultura grega, tudo que é fora do Império Helenístico Romano são os bárbaros, né? Não sei se vocês lembram disso, de estudar isso na época de escola, ensino fundamental e médio. São os bárbaros. Então, os povos do norte da Europa, né, como os normandos, os germanos, os povos eslavos, né, todos eles são considerados bárbaros. Né? Os vikings são todos bárbaros, não civilizados. Esse é o entendimento que a gente tem ali naquela cultura romana, grega, né? Então, é muito interessante. É como se fosse os outros são um lixo, né? Esse tipo de narrativa realmente já é muito antiga, né? Então, mesmo os gregos tendo contato com essas culturas lá atrás, por conta de rotas comerciais e da expansão do império, né? Do território, ainda assim, essas culturas não são consideradas, né?
não são aproveitadas. Isso é muito interessante. Mas nessa virada do século XIX para o século XX, a gente começa a ter um movimento de desmonte, de certa forma, do aparato colonial e, por conta disso, muitas pessoas queriam não só dominar aquele território, né, na África, na Ásia, na Oceania, mas houve um movimento de alguns acadêmicos, né, de pensadores importantes de estudar essas culturas e estudar com uma atitude mais aberta. Então, essas culturas começaram a ser veiculadas na virada do século para o lado de cá do mundo, né, no Ocidente, e vinham se tornando muito populares. Né? Isso foi crescendo muito rápido durante a década de 20, de 30, de 40 e de 50. Isso realmente tomou uma proporção incrível. Né? E alguns dos nossos autores aí, iniciais de Gestalt terapia, eles eram leitores, estudiosos dessas tradições também aí orientais. Isso, de alguma forma, acabou tocando, né, a gente aqui na Gestalt terapia. Mas, bom, quem que são essas pessoas, então? Opa, só um minuto, gente. A gente tem aqui uma visita. Sim, sim, meu filho. Você quer dar um oi, pessoal? Aqui na câmera? Vem cá na câmera rapidinho, dá um oi. O mosquito adora a luz. Mosquito adora a luz. Dá um tchauzinho aqui na câmera, pessoal. Tchau. Dá um tchauzinho assim, dá um oi. Você tomou banho, cara? Sim. Sim, tá cheiroso? Tá cheiroso. E acabou. Tá, já acabou. Acabou. Daqui é um remédio que o papai tomou. Acabou. Você joga no lixo pra mim? Faz favor? No outro dia. No outro dia você joga no lixo? Joga ali pra mim, por favor. A mamãe joga. A mamãe joga? Então tá bom. Vai lá. Tá bom, obrigado. Papai tá dando aula aqui, tô trabalhando, tá bom? Posso trabalhar? Deixa eu trabalhar aqui só um pouquinho. É verdade. Muito bem, então, minha gente. Vamos lá, então. Então, esses aqui são os... Esse que é o camarada, muito bem lembrado, Carolina. Esse que é o rapaz, né? Só tem essa carinha bonita aqui. É brabo até não poder mais. Mas vamos lá. Vamos lá, então, nos nossos ancestrais, né? Esses aí, eu estou colocando aqui para vocês 4 figuras, né? Trouxe foto de 4 deles. Mas se a gente fosse pensar assim, os nossos ancestrais na Gestalt terapia, destacar algumas pessoas, né? São tantas pessoas que participam desse movimento, é até difícil, né? Destacar. Mas eu trouxe alguns nomes aqui para gente. 4 estão aqui em foto, né? Quem são esses caras? Bom, primeiro que eu queria destacar são esses aqui que estão marcadinhos em verde, né? Que são o pessoal do grupo do 7. Não sei, né? Quem aí leu o nosso texto de referência, né? Mas no texto de referência, a professora Lina Frazão traz lá para a gente, né? Que tinha um grupo de 7 pessoas que se reuniam no apartamento do Fritz, né? E de Laura, né? Então o pessoal se reunia aí no apartamento deles em Nova York para poder discutir, né? Essas 7 cabeças aqui, discutir sobre possibilidades de atuação clínica, né? De aproveitamento de algumas ideias na área de educação, na área de gestão pública, na área de saúde, de maneira geral. Né? Então, era um grupo de discussão aqui que rolava briga de faca, né? Era um grupo bem, bem interessante. Né? E desse grupo é que saiu a Gestalt terapia. Né? É claro que alguns desses autores aqui, né, vão ter maior contribuição, outros vão ter menor contribuição, alguns depois não participam de mais nada, eu não vou ficar entrando nessas minúcias históricas, né? Mas muito claramente nós temos aqui contribuições que são mais diferentes, né, umas das outras, mas
aqueles do grupo do 7 que a professora Lilian, né, ressalta no texto dela e que a gente vai ver em vários outros textos sobre a história de Gestalt terapia, são esses camaradas aqui. Então a gente tem o Fritz, né, mais conhecido como Frederick Solomon Perls, né, a Lore Perls. Lore é o nome original da Laura, né, o nome alemão dela. Quando eles foram para os Estados Unidos, a Laura se rebatizou, né, aproveitou que estava pegando cidadania americana e mudou o nome de Lore para Laura, né? O Paul Goodman, que é um camarada que trabalhava com literatura, né? Era crítico social, então ele escrevia em jornal, em revista, ele participava de movimento político, né? Um camarada bem interessante, né? O Paul Weiss, que trabalhava na área de educação, né? Ele, o Sylvester Eastman, né? E Eliot Shapiro e o Richard Kitzler. Tá? Então, esses aqui que estão formando aquele grupo inicial, que é o grupo dos 7. Muito bem. Que outro destaque eu gostaria de fazer nessa lista da gente? Os autores do nosso livro inaugural, que é o Gestalt Terapia, o Gestalt Therapy, em 1951. Quem são esses senhores? Né? O Perls, o Paul Goodman e o Ralph Hefferlein. O Perls já tinha algumas publicações anteriores, e daqui a pouco eu vou destacar ano a ano os aspectos históricos, né? O Perls ele já tinha algumas publicações que começavam um distanciamento da psicanálise, que propunham ali nas publicações dele uma revisão de aspectos teóricos e metodológicos importantes da psicanálise, mas ele ainda se chamava analista. Ele ainda se denominava analista, assim como a Laura também, né? Ele só vai mudar a maneira como ele se chama depois que ele se junta aqui nesse grupo dos 7, né? E vão produzir esses 3 senhores o livro Gestalt Terapia. Como que esse livro ele surge? O Fritz ele já tem um livro anterior, existe uma grande disputa histórica aqui, né, para saber se o livro é do Fritz, se o livro é da Laura. Tem um camarada que deu aula de inglês para o Fritz e para a Laura na África do Sul, que diz que o livro era realmente do Fritz, que não era da Laura, porque a Laura nem sabia inglês direito na época, então ela não poderia ter escrito o livro. Mas a Laura diz que grande parte do livro é de autoria sua, que os últimos 2 capítulos do livro são dela, diz ela, né? Integralmente dela, e que os outros capítulos ela ajudou o Fritz a escrever. Mas quando o Fritz publica o livro que se chama Ego, Fome e Agressão, ele não coloca o nome da Laura no livro. Ele coloca só o nome dele, né? Enfim. Então ele já tem ali um livro que é o Ego, Fome e Agressão, que muito claramente já vai fazer uma diferenciação da psicanálise, né? Não vai mais trabalhar com teoria de libido, não vai mais ter um foco numa psicologia do ego, como alguns analistas pós-freudianos faziam. Ele vai começar a pensar em outras estratégias para poder descrever os fenômenos psicológicos, em pensar uma teoria de desenvolvimento humano, né, em ego, fome e agressão. Isso em meados da década de 40, o Fritz já vai fazer isso, tá? O Ralph Hefferlein, que é, né, um professor da Universidade de Colômbia, um professor de psicologia e pesquisador. Ele oficialmente é um comportamentalista skinneriano, oficialmente, né? O Hefferlein, ele é um dos desenvolvedores iniciais de teorias e técnicas de biofeedback, tá? Mas o Hefferlein ele contribuiu para o desenvolvimento do livro Gestalt Terapia. Como que foi a participação, então, dessas pessoas? Então, como eu estava falando, o Fritz já vinha produzindo alguma coisa,
mas ele nunca foi muito afeito a essa parte acadêmica, né? Ele nunca teve muita paciência para escrever. Ele era realmente clínico, então ele é um outro jeito de funcionar, né? E o Fritz tinha algumas anotações. Parece que ele tinha umas 100 e poucas páginas com anotações, né? Mas muito caóticas, assim, desorganizadas e tal, que ele já vinha produzindo a partir até da publicação anterior em Ego, Fome e Agressão. O que ele fez naquela época? Ele acabou esbarrando no Paul Goodman por conta desse movimento boêmio aí, né, norte-americano, né? O Goodman, ele, como eu estava falando, ele foi o tradutor do Kurt Goldstein, né? E o Goldstein foi quem apresentou o Fritz e a Laura, né? Porque a Laura trabalhava com Goldstein quando o Fritz chegou para trabalhar com ele, e foi ali que eles se conheceram, né? Então, o Paul Goodman, ele era tradutor do Goldstein, do alemão para o inglês, deu aulas de inglês para o Kurt Goldstein. Isso chamou a atenção do Fritz para ir conhecê-lo, além do Paul Goodman já ser um pouco famoso, né? Já ter uma certa notoriedade naquele período por conta do seu movimento político. Ele era reconhecido, né, como um escritor, né, assim, promissor e tal. Então, o Fritz, ele contratou o Paul Goodman na época por uma bagatela de $500, né, para ele ser um ghostwriter. Ghostwriter é como se fosse um editor, né, mas não só editor como organizador, mas alguém que vai lá, revisa, reescreve, né. Então, ele chamou o Paul Goodman para reescrever essas ideias que ele tinha, né? Só que o que aconteceu? Isso daqui que é o Paul Goodman, esse senhorzinho aqui com o cachimbo, né? Então, o que aconteceu na época? Ele contratou o Paul Goodman começou a participar das discussões no grupo de 7, né? O grupo de 7, o corte aqui no Kitzler, né? O Hefferlein não participava desse grupo. Começou a participar do grupo do 7. O Paul Goodman, ele parou de fazer terapia com o Lowen e começou a fazer terapia com a Laura, né? E o Goodman, ele tem uma grande formação em filosofia. O doutorado dele foi um doutorado dele foi de um estudo assim muito profundo de filosofia, né? Então, o Paul Goodman, ele sabia bastante de fenomenologia, ele sabia também dos clássicos gregos, né, como Aristóteles, por exemplo. O Paul Goodman sabia bastante de pragmatismo, né? Então, William James, John Dewey, né? E John Dewey com as suas propostas para a área de educação, que isso chamava muita atenção do Paul Goodman. Enfim, o Paul Goodman, então, ele vai pegar, né, também o contato do Paul também com a Laura, né? Ele vai pegar essas ideias do Fritz e vai dar uma destrinchada nesses aspectos da psicologia da Gestalt, da teoria de campo, da teoria organísmica, vai dar uma limpada em toda essa produção que o Fritz tinha e dar uma roupagem e dar uma cara, né, para o que virá a ser a Gestalt terapia. Antes mesmo de conhecer o Fritz, o Paul Goodman já vinha fazendo um estudo em casa mesmo, por conta dele, né, um estudo e com publicações, inclusive, sobre psicanálise. Ele nunca fez uma formação como psicanalista, mas ele já vinha lendo autores da época, né? Ele é leitor de Freud, ele é leitor de Reich, o Paul Goodman, ele é leitor de Otto Rank, então ele já vai fazer ali algumas críticas à psicanálise antes até mesmo de conhecer o Fritz, né? E o Paul Goodman mesmo assim incomodava muito ele essa coisa assim dicotômica, né? Ou a gente vai ao encontro da sociedade, fica, né, se tudo der certo, pelo menos neurótico, que essa é a saída que o Freud vê, né, e publica lá em Mal-Estar na Civilização, certo? E que isso é muito claramente acompanhado pelos norte-americanos culturalistas, né, como a Karen Horney e o Eric Fromm, como havia comentado. Paul Goodman não acha isso uma saída viável, né, uma coisa que ele chamaria até de sociolatria
né, do indivíduo ele sucumbir ao contrato social, né? E aí ele tem que lançar a mão aí de mecanismos de defesa, de sublimação e ficar feliz se for minimamente neurótico. Ele não concordava com essa ideia. E, por um outro lado, ele também não concordava com a ideia do Reich, né? Por mais que o Reich fosse interessante pela questão política, o seu posicionamento, ele achava absurdo, né? Porque o Reich ele tinha um perigo ali, né? Primeiro que o Reich tudo ele levava para o aspecto da sexualidade e de uma sexualidade erótica, né? Isso incomodava muito o Paul Goodman. Apesar do Paul Goodman não ser nem um pouco um puritano, né? Pelo contrário, mas hoje eu não vou entrar nesses detalhes não, né? Então, assim, o Paul Goodman achava que não tinha como ficar, né, entre a cruz e a espada, se podemos dizer assim, né? Ou o cara sucumbia ao contrato social, ou o camarada ficava ali à mercê de alguma forma quase que hedonista, né, ter que fazer uma liberação da sua energia, né, como o Reich colocava. Então, ele não concordava com isso, ele estava tentando propor uma terceira proposta, né, oferecer uma terceira via, um caminho do meio, se nós podemos dizer assim, que é um caminho que permitisse que você conciliasse o aspecto coletivo e o aspecto individual, né, anímico individual e o aspecto coletivo. O Paul Goodman também é um leitor dessas filosofias orientais. Então, volta e meia, você vê ali algumas citações feitas por ele já dessa raiz oriental, né? O terceiro autor que vai entrar no livro Gestalt Terapia, em 1951, é o Heferlein, como eu havia falado, ele é um comportamentalista skinneriano, né? Professor da Universidade de Colômbia. Ele se aproxima do Freitas porque eles têm algumas leituras em comum, alguns autores que eles gostam em comum. Existem também algumas pessoas, algumas publicações que falam que o Heferlein chegou a ser paciente do Fritz por algum tempo, tá? Mas essas informações não são muito consistentes, a gente não tem como ter certeza histórica disso, né? Mas o Heferlein, o que ele fez? Ele pegou as técnicas que o Fritz desenvolveu, aplicou nos seus alunos na Universidade de Colômbia e produziu assim diários de campo, né, comentando, né, a partir das anotações dos alunos também, né, as técnicas do Fritz. Então, o livro Gestalt Terapia, em 1951, ele é um livro muito curioso, porque ele surge de maneira inovadora, né, por várias questões. Uma, não só porque era uma revisão da psicanálise à época, né, mas porque era uma junção de um analista, pelo menos a princípio o Fritz ainda era analista, né, de um skinneriano e de um ativista político e escritor, né? E produzir um livro com uma nova roupagem realmente, com o Paul Goodman, ele era muito rebuscado, muito refinado no seu conhecimento. Então, o Gestalt Terapia é um livro difícil de ler, porque ele vai profundo, bem profundamente assim, na discussão do aspecto fenomenológico e tal. Então, não é um livro que é muito fácil de ler. Mas é um livro muito interessante, né? E como tem tanto essa parte técnica, prática, como a parte teórica, né? O que o editor, na época, decidiu? Ele pegou esse livro, dividiu em 2 blocos, o editor, na época, e inverteu a ordem. Então, o que esse editor fez? Ele colocou a parte prática no início do livro e a parte teórica na segunda parte do livro. Então, é como se fossem 2 livros, né? Volume 1, volume 2. Só que o editor ficou com medo de não vender o volume 2, que seria a parte teórica. Então, ele botou tipo volume 1 e volume 2 dentro de um livro só, de uma impressão só. Então, é um livro que ficou até, né, bastante volumoso na edição original. Então, ele iniciava com esses exercícios e com comentários dos exercícios, né? Por conta também que, na época, estava iniciando um movimento de vendagem de livros de autoajuda, né, de coisas aplique técnicas a si mesmo.
Então, o editor imaginou que fosse uma ideia, né? O cara ia começar a folhear o livro, ia ver lá as técnicas, achar interessante e ia comprar, né? Ele ia começar a ler em casa, nananã, e na hora que ele chegasse na parte teórica, né? E americano não tem muita paciência para academicismo, né? Principalmente o americano médio, o norte-americano, né? Estadunidense médio. Então, mas aí já teria comprado o livro, né? Já teria levado para casa. Então, não seria um problema. Então, o livro é um livro que começa com um aspecto prático, né? E depois vai ter a explicação teórica. Esse livro foi publicado em 1951. Não um livro que vende tanto, né? É um livro que demora para pegar, apesar de todas essas artimanhas aí, como, por exemplo, até o próprio nome, Gestalt Terapia, né? Durante a época do Fritz, com a Laura na África do Sul, quando teve a publicação do Ego, Fome e Agressão, já havia uma possibilidade ali, né? Uma discussão do Fritz com a Laura, de chamar essa nova metodologia de terapia da concentração ou terapia integrativa, né? Talvez o aspecto de terapia da concentração por conta de um dos conceitos que tem ali, que já começa mesmo nesse livro, no Ego, Fome e Agressão, né? Que é a ideia de awareness, né? Que eu depois vou detalhar com vocês, ou terapia integrativa, porque desde o Ego, Fome e Agressão, o que o Fritz imaginava, né? Ele não seguia aquela lógica de recalcamento do Freud, de colocar as coisas no inconsciente, né? O Fritz imaginava não um inconsciente, mas um ponto não consciente, né? Então, não consciente e não reconhecido, né? Então, ele falava que um dos objetivos da terapia é aumentar a capacidade de reconhecimento, né? De saber daquilo, de dar-se conta daquilo, que em inglês a gente, para não usar a palavra conscious ou consciousness e falar de consciência, e dar uma ideia de topologia, né? De tópica freudiana, eles acabam utilizando uma outra palavra similar que se chama awareness, que é muito mais ligada àquela ideia de consciência intencional, lá do Brentano, que influenciou a fenomenologia. Tá? Então, o objetivo deles era de ampliar, né, o que você consegue vislumbrar com uma consciência intencionada, né? Lá no Ego, Fome e Agressão já tem isso daí. E a partir de você poder ter mais acesso ao que está presente, reconhecer melhor o que está presente, você poder integrar isso ao sistema. Por isso do nome da terapia integrativa. Então, uma primeira possibilidade que havia se aventado era terapia da concentração, por conta dessa ampliação da awareness, né, de concentrar mais esse tom atencional da consciência, né, e aí poder entrar em contato com esses elementos que estão presentes, né, e também terapia integrativa por poder estar reintegrando esses aspectos que antes pareciam alienados ou não estavam conscientes, né, mas que faziam parte do funcionamento daquela pessoa. Então, isso foi pensado durante a década de 40, mas depois, quando eles foram para os Estados Unidos, a Lara e o Fritz, e discutindo com esse grupo dos, né, esse grupo dos 7 aqui que eu havia mostrado para vocês, e toda essa produção do livro com Paul Goodman e com Hefferlein, o Fritz, ele sempre foi um excelente marqueteiro, ele sempre foi muito bom de venda, né? Por isso que ele ficou famoso na época. Ele bateu na tecla de que não, que o que eles estavam produzindo tinha uma base muito forte de psicologia da Gestalt, que tinha uma base muito forte de teoria de campo, e teoria de campo vem da psicologia da Gestalt, né? Então, que o nome tinha que ser Gestalt Terapia.
Isso foi o que ele estava argumentando, né? Mas, na verdade, o que ele queria colocar era que Gestalt era um nome que estava famoso na época, por conta do Kurt Lewin, por conta do Köhler, que ainda estava vivo, né? E era um profissional muito reconhecido, né? E lembrar que o Lewin e o Köhler, eles migraram da Alemanha para os Estados Unidos, né? E o Kurt Lewin deu aula em universidades de grande reconhecimento, né? Então o Fritz ele queria surfar essa onda aí da famosidade do nome, né? Em vez de usar Gestalt teoria, né? Porque a gente fala psicologia da Gestalt no Brasil, mas na Alemanha, nos Estados Unidos eles chamam de Gestalt teoria. Então, o Fritz quis fazer um aproveitamento desse nome, em vez de Gestalt teoria, chamar de Gestalt terapia, para poder facilitar a venda do livro, né, e a divulgação. O Paul Goodman chegou a mandar carta para esses autores, né? Eu tenho até aqui em casa uma biografia do Paul Goodman, e tem a transcrição da carta, né, que ele mandou para esses autores na época, até pedindo para eles lerem um livro, ver o quanto que era bom, ver o quanto que tinha a ver com a psicologia da Gestalt, né, para ver se eles podiam escrever um prefácio para o livro e tal, para ajudar a vender na época. E as cartas de retorno eram assim, as piores possíveis, né? Vocês são doidos, isso daí não tem nada a ver com o que a gente produziu, né? Não vamos escrever prefácio para vocês de jeito nenhum. E o Paul Goodman era um incansável, aí ele escrevia uma réplica. Não, por favor, olha só, considere esse ponto e tal, nananã, enfim. Acabou que, né, os autores originais não concordaram, mas ainda assim eles publicaram um livro com esse nome, né, Gestalt Terapia, né, que foi produto aí de um ativista político, né, e um escritor, né, um literário, um psiquiatra psicanalista, né, e um psicólogo skinneriano. Foi assim que a gente surgiu, a partir de uma discussão que também estava acontecendo num grupo anterior de 7 pessoas e a entrada de um 8º elemento, que é o Hefferlein, né? Muito bem, né? Então mostrei para vocês, né? O Fritz vocês já conheciam, falei da Laura, que é a esposa do Fritz, o Paul Goodman, né? Que entra aqui nessa história do livro, né? E tem esse cara aqui que eu não comentei para vocês até agora, né? Ele vai entrar aqui nesse outro eixo aqui dos nossos ancestrais, né? Então, eu gostaria de destacar também como personagens importantes do início da Gestalt terapia, o Isadore Fromm, que é esse senhor aqui com uma cigarrilha em punho, né? O Isadore Fromm, ele faleceu, acho que em 1984, se não me engano, né? E ele foi uma pessoa muito importante. Ele é dos autores assim da primeira geração, dos primeiros a receberem treinamento, né, no instituto que foi montado em Nova York, tendo inicialmente a sede o próprio apartamento de Laura e de Fritz, né? Então o Isadore se juntou com esses outros 3 aqui nessa fundação do Instituto de Nova York, e ele foi um enfático professor, defensor da teoria da Gestalt terapia, um terapeuta muito safo, sabe, muito bom. A gente tem assim diversos relatos de pessoas que fizeram terapia com ele, né? Mas uma pessoa assim, e dava aulas muito boas, brilhantes, mas é um cara que não deixou nada escrito, né? A gente tem assim transcrição de palestra dele, notas de cadernos de alunos de cursos que ele deu, mas a gente não tem publicação dele, né? Infelizmente. Mas reza aí a lenda, as pessoas defendem que ele foi um ferrenho guardião da Gestalt terapia. Além do Isadore Fromm ter sido o primeiro a ir para a Europa para disseminar a Gestalt terapia na Europa, ainda na década de 50. E a gente vai ter outros autores só indo na década de 60, né? Como o Bob Resnick, por exemplo. O Bob ainda é vivo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ele em 2017, o Bob Resnick,
né? E também foi atendido por ele. O Bob ainda está vivo, né? E ainda vai à Europa, né? Fazer treinamento lá. Não esse ano, né? Esse ano foi cancelado por conta da nossa situação de saúde pública, né? Já foi reagendado para o ano que vem. Mas o Bob ainda vai na Europa, mas o Bob foi 10 anos depois do Isadora Fromm. Então, o Isadora Fromm também foi muito importante para a divulgação da Gestalt terapia no primeiro momento. Além do Isadora Fromm, vale a pena um reconhecimento do Joseph Zinker, né? O Zinker, ele também é dessa primeira geração das pessoas treinadas em Gestalt terapia, né? É um arte-terapeuta também muito famoso. Ele é casado com uma brasileira. Já é um senhorzinho de idade, mas de vez em quando ele vem aqui no Brasil, ou vinha, né? Não sei como é que vai ficar agora, né? Ele vinha, se não me engano, todo ano aqui no Brasil. E dava curso lá em São Paulo, no Instituto de Gestalt Terapia de São Paulo. O Zink, ele tem algumas contribuições interessantes para o escopo geral da teoria da Gestalt terapia, né? Em arte terapia e em terapia de família também. Além deles, né, eu gostaria de destacar Irving e Miriam Poster, né, o casal Irving e Miriam. Eles são referência para a nossa aula de hoje também, com o apêndice do livro Gestalt Terapia Integrada. E eles vão ser um personagem interessante, né? Vão ser personagens interessantes aqui na história que eu vou comentar mais adiante. Né? A Miriam faleceu em meados da década de 90, se eu não me engano, e o Irving ainda estava vivo. Né? Até cheguei a ver uma entrevista com ele feita do ano passado para a divulgação no Congresso Internacional que teve em Budapeste, né? De Gestalt terapia. Então o Irving estava vivo ainda, né? Está vivo ainda. Muito bem, então vamos lá, como que isso vai discorrendo, né, ao longo do tempo? A formação do Freitas, né, é na Faculdade de Medicina, que ele termina em 1920, termina até um pouco tardiamente, porque o Freitas ele se alistou no exército alemão na Primeira Guerra, então ele tem essa experiência também como soldado de guerra, é muito interessante. Né, isso acabou atrasando um pouco a formação dele na faculdade de medicina, né? Logo depois ele começa a se enveredar na área de neuropsiquiatria e aí ele vai fazer a formação dele como analista, começa com a Karen Horney, né? Ao mesmo tempo que ele está fazendo a formação, ele inicia a formação didática dele com a Karen Horney, ele vai trabalhar como assistente do Goldstein, né, que era um psiquiatra que trabalhava num hospital de veteranos de guerra na Alemanha. Ele era do grupo da psicologia da Gestalt, ou da Gestalt teoria, né, junto com Kafka, com Köhler ou com Wertheimer, só que o Goldstein trabalhava na área de psiquiatria. Né? Como ele trabalhava com veteranos, o Goldstein acabou desenvolvendo uma teoria chamada teoria organísmica. Eu vou depois voltar nela mais adiante, né, que é bastante importante, tem uma influência bastante incisiva no Fritz. Bom, Fritz e a Laura, né, se casam aí um pouco mais adiante, né? O Fritz ele vai acabar conhecendo o Goldstein em Frankfurt, porque na época ele estava noivo de uma moça e a Karen Horney achou que não devia casar com essa moça. Aí falou para o Fritz ir trabalhar com o Goldstein em Frankfurt. Né? Então, por conta disso que ele conheceu o Goldstein e depois conheceu a Laura. Né? Por influência da analista dele, né? Que deu pitaco na vida dele. Que bom, por um lado. Né? Mais adiante, né, depois do casamento, o Fritz vai fazer análise didática com Reich, ainda na Alemanha. Né? A Laura termina o doutorado dela em psicologia da Gestalt. Né? Naquela época, né, paralelo àquela época, a gente tem o Paul Goodman, que é um pouco mais novo que eles, se formando em letras lá nos Estados Unidos. Eles não se conheciam, tá, gente? Só por uma questão de época mesmo, para vocês irem se situando. O Goodman se forma em letras ali em 32, né? Em 33, Hitler assume lá, né, como primeiro-ministro, certo? Por conta o Partido Nazista ele não ganha as eleições, né? Mas eles conseguem fazer maioria
no parlamento, e aí o Hitler sobe ao poder como primeiro-ministro, né, em 33. Em 33 já vai rapidamente agravando a situação para pessoas de origem judaica, né, como é o caso aqui do casal Pearls, né? A família de Laura é protestante, mas enfim, né? Fritz vem de família judaica, de origem judaica. Então ele foge para a Holanda, primeiramente, mas não consegue se estabelecer, fica muito pobre lá, não consegue trabalhar. Enfim, ele acaba indo para a África do Sul em 34, até com a ajuda do Ernest Jones. Não sei se vocês conhecem o Ernest Jones, é o biógrafo do Sigmund Freud, né? E o defensor maior do Sigmund Freud, né? No primeiro momento. O Ernest Jones consegue fazer uma ajuda aí para eles fugirem para a África do Sul. Ninguém sabe dizer direito até hoje por que raios eles foram baixar na África do Sul, porque a África do Sul naquela época era o fim do mundo, né? Não era necessariamente um lugar muito bom para se ir, uma vez que estava tendo ali nos últimos 10 anos, mais ou menos, né, um avanço da política do apartheid, né, enquanto um mecanismo de Estado, né, e de segregação, enquanto a África do Sul estava saindo, né, estava tendo um processo de independência da África do Sul, mas a África do Sul, apesar de independente, ainda participando da comunidade dos Estados Britânicos, né, enfim, né, e ali instituindo um regime de apartheid bem sério, mas enfim, para o casal Proust foi muito interessante, porque ali o Freitas ele se alistou no exército, né, e foi médico do exército na África do Sul. Eles ganharam dinheiro para burro aqui, eles tinham muito dinheiro, a casa era enorme, era uma mansão, tinha quadra de tênis, né? Tinha sala com piano para Laura tocar piano, sala de música, eles tinham um monte de funcionários na casa, enfim. Ganhou tanto dinheiro aqui que o Fritz até tinha um avião dele e ele tirou brevet para pilotar o avião, que foi o avião com o qual ele viajou, né? Ele pilotou o avião para ir para o Congresso, se não me engano, na Tchecoslováquia, em 1936, no Congresso Internacional de Psicanálise, onde ele foi apresentar um trabalho que originalmente era da Laura, mas que ele fez algumas modificações, sobre resistência oral, né? Então ele foi para esse congresso dirigindo o seu próprio avião. Muito chique isso, né? E aí, esse trabalho aqui é muito interessante, porque nele ele vai falar sobre aquela questão de oralidade e tal, que é tão importante ali, né, para a psicanálise no período freudiano ainda, e ele vai falar que existe um erro, né, ao entender que a agressividade oral deveria ser entendida, né, como um mecanismo de defesa, né, como uma resistência. Então ele achava que isso era errado, ele e Laura. Eles entendiam que, na verdade, a agressividade era inerente à natureza humana. E esse é um primeiro apontamento que a Laura faz e o Fritz depois vai desenvolver, né? Então, a Laura que começa a desenvolver esse trabalho, essa amarração teórica, o Fritz desenvolve um pouco mais para levar para o Congresso. E eles vão afirmar lá no Congresso, né? O Fritz é que viaja, na verdade, sozinho, a Laura fica com o primeiro filho deles ainda, acho que o segundo não tinha nascido, né, nasceu logo naquela época. A Laura tinha visto, né, como que era interessante assim, no desenvolvimento da amamentação e na introdução da alimentação, né, que na verdade a agressividade ela era necessária. E aí vamos pensar para um raciocínio organísmico, né, voltando para o funcionamento do organismo. Aonde que começa a digestão? Vocês com certeza devem ter ouvido isso muito durante o ensino médio, porque inclusive era pegadinha, né, em prova de vestibular, né, e depois do Enem. Aonde que começa? Né? Como bem lembrado aqui, a Carolina, né, colocou, não é no estômago que começa a digestão, é na boca. Né? Então, como que a gente começa a digerir e degradar o alimento? Com as enzimas que estão presentes na saliva e com o próprio processo de mastigação.
Então, a agressividade da mastigação, ela não é um aspecto de mecanismo de defesa enquanto uma evitação, né? A agressividade, ela é necessária, né? Então, se você imaginar que o organismo ele vai interagir, né? Ele vai ter um aspecto dinâmico com o ambiente, na hora que, por exemplo, eu tô com uma caneca aqui numa mesa, por exemplo, eu movo a caneca para cá, isso é uma agressividade, num certo sentido. Eu estou deslocando, eu estou tirando um troço de um lugar e colocando em outro, contra a sua vontade. Então, o meu organismo está impondo uma energia sobre um outro ser, um outro ente ou um objeto, né? Então, no raciocínio da Laura e do Fritz, a agressividade, né, não é uma resistência oral enquanto um mecanismo de defesa, né? Mas, na verdade, deveria ser repensada a oralidade. Ali eles já estão botando um pezinho para fora da psicanálise, né? E aí começou a complicar a vida deles, porque esse trabalho não foi bem recebido no Congresso, né? O pessoal criticou muito a apresentação do Fritz, né? O Fritz aproveitou essa viagem e tentou se encontrar com Freud, né? Nesse período, não conseguiu, né? Se encontrar com Freud, enfim. Quando ele volta para a África do Sul, então, assim, é decretado o afastamento, né? Claramente vai se decretando o afastamento dele de Laura do movimento psicanalítico por conta desses dissabores, né? Inclusive, o Fritz, ele o tempo inteiro, e até na autobiografia dele, assim, ele já com o pé na cova, se eu posso dizer, né, já bem mais em idade avançada, ainda assim o Fritz volta e meia se referenciava ao Freud, né, tamanho amargor que ele nutria por não ter essa aceitação naquele período, né. Alguns anos depois ali, né, iniciando a década de 40, né, o Paul Goodman terminando o doutorado dele em literatura, né. Em 42, só para a gente está batendo aqui o nosso horário, mas eu vou avançar só mais uns 5 minutinhos para poder fechar essa parte aqui e a gente faz o nosso intervalo, tá? E aí a gente faz o intervalo contando os nossos 15 minutos normalmente, tá bom, pessoal? Só para poder fechar esse ponto aqui. Mais uns 5 minutinhos, peço de atenção de vocês. Então, em 42, a gente tem a publicação, né, de Ego, Fome e Agressão, que é aquele livro no qual Freitas faz uma proposta de revisão da teoria e da técnica da psicanálise, né? E aqui você já tem elementos de psicologia da Gestalt, de fenomenologia, um aspecto existencial bem mais incisivo, né? Então já é uma modificação bastante importante, né, em relação à psicanálise tradicional, ortodoxa, freudiana. Esse livro ele traz não só teoria, mas também traz algumas técnicas diferenciadas que Fritz e Laura desenvolviam ali na África do Sul. Tá? Em 1945, a gente tem uma publicação importante, né, do Paul Goodman, que é um escrito político dele, anarquista, né, que é o The May Pamphlet. Em 46, o casal Pearls se muda da África do Sul para Nova York, né? Em 47, a gente tem uma publicação do Paul Goodman com seu irmão, Percival, sobre urbanismo, né? Então, já tem aqui a aplicação de algumas teorias psicológicas para a organização do espaço urbano, né? Como que a arquitetura, a ocupação do espaço tem implicações no comportamento, na saúde mental. Isso já é discutido nesse livro em 47 pelo Paul Goodman, né? A gente tem também ali em 48 a publicação de um artigo importante de Fritz, né? Técnicas de integração da personalidade. Então, se em Ego, Fome e Agressão ele falava em terapia da concentração, aqui ele começa a falar em terapia da integração, né? Então, aquilo que na psicanálise falava-se, aquilo que está recalcado, né? Nesse texto ele começa a falar de não consciente, de elementos não conscientes, elementos alienados da consciência do indivíduo que precisam ser reintegrados, né? Isso em 48.
A formação do Grupo dos Sete em 1950, né? A contratação de Paul Goodman aqui também, para poder organizar o livro, né? Como eu havia comentado, e a culminância do livro Gestalt Terapia, né? Gestalt Therapy, Excitement and Growth in the Human Personality, né? Excitação e crescimento da personalidade humana, em 1951. Ainda ali a gente tem, né, o Paul Goodman escrevendo uma carta para o Kohler para tentar vender o livro, né, mas que não dá muito certo. Em 52, né, a Laura e o Paul Goodman bancando um pouco mais do que o Fritz a constituição do primeiro instituto, mesmo no apartamento deles ainda, né, no Instituto de Nova York. Já tem aqui a participação do Isadore Fromm, né, como já tendo finalizado o treinamento dele, e aí ele dando cursos em Nova York e indo para a Europa, né? E no ano seguinte, né, já tendo outras pessoas como Vivian e Miriam, né, e o estabelecimento do Instituto de Cleveland, né? Após o estabelecimento do Instituto de Cleveland, né, a gente já começa a ter um desgaste muito notório da relação de Fritz com os demais integrantes desses institutos, porque Fritz fica viajando o tempo inteiro para dar curso, para dar palestras, para fazer demonstrações, e ele não volta para os institutos para poder dar os cursos de formação no instituto, ele não atende os seus pacientes, não supervisiona os seus alunos, e aqui o caldo vai engrossando. Até que chega em 1956, e ele decide se separar de Laura, apesar que Laura sempre vai dizer que ele era marido dela, né? Eles nunca se divorciaram, ele simplesmente saiu de casa, né? Mas nunca fizeram isso burocraticamente em papel, simplesmente saiu de casa. Então, o Fritz sai de casa, se muda para Miami, e aí ele inicia com a Marty Fromm, né? Que também é judia, e foi paciente dele. A gente pode dizer que ele fugiu com uma paciente dele, né? Em 56, ele vai para Miami. Miami é muito interessante, né? Assim como Nova York, é um grande reduto judaico nos Estados Unidos. Em Nova York, a gente tem um mercado financeiro, então os judeus que são vinculados com bancos, né? Com comércio de pedra preciosa e coisa do tipo, foram para Nova York, né? O pessoal também que era acadêmico e tal vai para Nova York, e em Miami vão os judeus rurais, né? Os vinculados à terra. Miami, não sei se vocês conhecem, né? Ali na década de 30 começa o estabelecimento de grandes fazendas de banana, né? De outras frutas, laranja, né? Então, e aí tem uma comunidade bem ortodoxa, judaica, né? Bem estabelecida. Se for lá em Miami, não sei quem já teve oportunidade, né? E se um dia for, né? Repara, andando principalmente em Miami Beach, você ainda encontra judeus assim na rua. Você consegue reconhecer muito claramente, né? O pessoal com chapéu, com aquele cabelo com os cachinhos, aquelas franjinhas assim que saem pela calça, né? Então você consegue reconhecer uma comunidade que tem uma certa relevância ali na cidade, né? Eles são praticamente junto com alguns primeiros desbravadores ali norte-americanos, né? Fundadores da região, e os judeus diminuíram um pouco a sua participação ali naquele território com a vinda dos cubanos, né, na década de 50. Então, o Fritz ainda estava ali ainda com uma época que ainda tinha bastante judeu na Flórida, né? Muito bem. Então, ele fica ali durante um tempo e continua viajando bastante, vai para a Califórnia, enfim, viaja por todo o país, né? Ele decide, no início da década de 60, em fazer uma grande viagem, né? Uma viagem de ano e meio, e aí ele viaja para vários lugares. Dentre eles, eu gostaria de destacar 2 lugares que é importante, né? Que é em Israel, que lá em Israel, o Fritz, e é um estado novo, né? Tem pouco tempo de fundação de Israel. Em Israel, o Fritz ele consegue ter uma oportunidade de conhecer algumas fazendas lá em Israel, né?
que são os kibbutz. Os kibbutz são fazendas que têm um sistema de autogestão, são fazendas que foram fundadas por anarquistas, né, por judeus anarquistas, né? E aí são comunidades que se autogerem e que dividem toda a produção, que dividem a administração da fazenda, todo mundo é responsável pelo cuidado das crianças, são comunidades assim bem interessantes, então ele pôde conhecer, né? E no Japão, o Fritz, ele, por exemplo, ele passa um tempo bastante grande em Kyoto, inclusive fazendo um retiro, um sesshin, num mosteiro zen budista, né? Como é em Kyoto, eu nunca achei essa informação. Vários lugares que eu já fucei, né, de registro histórico, mas Kyoto é a capital do Rinzai, né, que é uma das escolas zen budistas. Rinzai é a escola zen budista dos samurais, né? Então, Kyoto era uma grande cidade que durante o período de shogunato, né, o período medieval no Japão, vai contrapor com outras cidades como Edo, que depois veio a se chamar Tóquio, né? Enfim, então o Fritz ele chegou até a considerar a morar lá em Kyoto, né, em ficar lá no Japão de vez, né? E achou muito interessante, né, esse período que ele ficou ali no mosteiro fazendo um treinamento, né, no Sesshin. Enfim, quando ele volta dessa viagem, ele vai para a Califórnia, né, em Esalen, num instituto recém-fundado. E Esalen, né, você tem ali um instituto que é promotor de cursos, de workshops, e tem um sistema bem parecido com essas fazendas de Israel, com esses kibbutz, né? Então a pessoa ela fica ali longos períodos estudando em Esalen e ela mora dentro do instituto, né? E tudo é compartilhado, todo mundo divide as tarefas de manutenção do instituto, de cozinha, enfim, né? E Fritz vai lá dar um workshop durante o Natal, gosta muito e acaba que ele volta para Nova York, né? Mas decide se instalar lá em Esalen, né? Lá em Esalen a gente tem a gravação, né? Daqueles vídeos, como o vídeo da Glória, por exemplo, né? Desse período do Fritz em Esalen, né? Inclusive nesse período, além da gravação da Glória, né, do atendimento da Glória, a gente tem gravação de atendimentos em grupo, de cursos do Fritz, né? Em 67, ele começa a escrever sua autobiografia, que se chama em português Escarafunchando Fritz, dentro e fora da lata de lixo, né? Em 68, a gente tem a publicação de uma transcrição, né, um livro que é uma transcrição de vários workshops dele, né, em 68, que é o Gestalt Therapy Verbatim. Em 69, ele consegue finalmente, né, realizar o seu sonho, que é montar um instituto no Canadá, em Saskatchewan, né, em Vancouver, na província de Vancouver, né, em Vancouver Island, um kibbutz gestáltico, se a gente pode dizer assim, né, que era um instituto bem parecido com o Instituto de Esalen da Califórnia, né? Ainda nesse ano ele publica o Escarafunchando Fritz, né, a autobiografia dele, e viaja para a Europa. É muito interessante que ele já tem aqui um certo tom de despedida, né, nessa viagem. Ele faz muita questão de voltar à Europa e tal. E durante esse período ali, foi um inverno muito frio, ele se adoenta, enfim, ele já volta bem baqueado e ele morre de infarto já nos Estados Unidos em 1970, né? Mas se ele não tivesse tido um infarto, ele teria morrido de câncer de pâncreas, né? Na autópsia revelou que ele estava com metástase. E é muito interessante, né, nesse ano, né, de 1970, o Fritz ele teve dois velórios. Ele teve um velório em Nova York e um velório lá
em Los Angeles, né, por conta dele ser mega famoso. Ele era um cara extraordinário, assim, né, muito popular. Ele era conhecido como o pai dos hippies. Ele foi capa da revista Time, né, foi capa da revista Rolling Stones, era conhecido como o melhor beijo dos Estados Unidos naquela época. Enfim, era um cara assim, um guru da nova era, assim, a gente pode dizer, né? Muito interessante, assim, ele era bem famoso. Então ele teve dois velórios, né? Antes realmente ele era um astro pop, né? Ele era um astro pop, como bem notado aqui pelo Daniel. Muito interessante a figura dele. Por isso que é difícil você fazer gestalt terapia. Todo mundo lembra do cara, porque o cara era um astro pop, né? Dos primeiros astros pops que se tinha na época, né? Bom, um pouco de tempo depois, né? Ainda assim a gestalt terapia vai continuar, apesar da morte dele, né? O Paul Goodman ele já não estava mais envolvido, né? Final da década de 60, o Paul Goodman já não está muito mais envolvido, ele deixa de ser terapeuta, até porque muda a legislação nos Estados Unidos, né? Ele teria que voltar para a universidade para estudar, cumprir alguns créditos de disciplina para continuar sendo terapeuta. Paul Goodman não quer, né? Somente como ele era anarquista, então ele se opunha muito ao sistema, né? Então ele, enfim, não quis trabalhar como terapeuta, continuou com o ativismo político dele. Ele tinha uma carreira como escritor, né? Como literário. Então ele continuou como ativista político e literário, né? O filho dele falece aqui também, final da década de 60, né? Estava fazendo montanhismo, né? Ele cai, enfim, num acidente, acaba falecendo. Isso também tem um impacto importante, né? E o Goodman falece de infarto em 72. Né? Enfim, os institutos Nova York e em Cleveland eles continuam, né? Seguem adiante, divulgação da Gestalt terapia na Europa, na América Latina e tal, que eu vou dar uma detalhada mais adiante, depois do intervalo, mas só para fechar aqui esse ponto, né? A Laura, ela volta para a Alemanha para passar um tempo lá, acho que uns 6 meses, 9 meses no máximo, se eu não me engano, e ela falece na mesma cidade na qual ela nasceu. Né? Ela foi visitar a família, ficou lá numa estadia um pouco maior e acabou falecendo lá. Né? E o Isidore Fromm, alguns anos um pouco depois, né, ele já estava com câncer e tal, fazendo um tratamento e tem AVC como um complicador, né? Enfim, aí morre em 94. A Miriam Poster, se eu não me engano, em 96, mais ou menos na mesma época, e o Irving ainda está vivo até hoje, como o Zinker também está vivo, né? Daqueles primeiros, o Bob ainda está vivo, enfim, o Cláudio Naranjo, que eu não coloquei aqui, que é da época da Califórnia, faleceu no ano passado. Enfim, esses primeiros aí estão começando a nos deixar, né? Mas é isso. Eu vou dar uma retomada nesse aspecto aqui histórico, vou começar a entrar na parte teórica assim que a gente voltar daqui a 15 minutos. Beleza? Então, nós temos aqui 8h30, 8h45 a gente retorna. Ok? Beleza, então. Até loguinho, minha gente. Fiquem bem, a gente logo se vê.